E aí galera, beleza? Cara, hoje vamos aqui falar a respeito de uma das religiões mais importantes do mundo e com certeza uma das religiões com uma das maiores diversidades de doutrinas, entre tantas outras coisas. Nós vamos falar sobre o budismo. O budismo é uma religião muito importante, principalmente para as pessoas da Ásia. O Buda ele foi um pensador extremamente importante para o pensamento de toda a Ásia. A gente pode citar também os hindus, Tao, Confúcio. E é isso, nós vamos estudar um pouco sobre Buda e sobre o budismo. Bom, vamos lá. Budismo, filosofia ou religião? E cara, o budismo é uma religião. E as quatro grandes verdades e a lei de causa e efeito resumem uma boa parte da doutrina e da filosofia budista. E apesar de ser uma filosofia de vida um tanto quanto interessante, em muitas coisas eu vejo que o budismo é uma religião. Mesmo com a ausência de um deus onipotente e onisciente, os budistas eles acreditam em diversas leis do universo, como é o caso da lei de causa e efeito. Eles acreditam, por exemplo, que para a lei de causa e efeito se concretizar, entre aspas, deve haver a vida após a morte. É basicamente isso. É a reencarnação, o que possibilita, por exemplo, algum budista ele morrer e ele ressuscitar e ele ganhar, quer dizer, ressuscitar não, ele reencarnar e com isso ele ganhar os benefícios daquilo que ele fez de bom e ganhar os malefícios daquilo que ele fez de mal. Enfim, e uma da, um dos grandes objetivos finais do budismo é exatamente fazer com que a pessoa chegue num estado de nirvana. Isso mostra que o budismo ele tem um objetivo, ele tem uma visão de vida após a morte, e que por conta disso eu vejo o budismo muito mais como uma religião. E ele tem um conjunto de dogmas, muitas vezes não necessariamente estabelecidos, mas um conjunto de verdades assim. Conjuntos de verdades, inclusive a respeito do sofrimento. E é isso. Cara, se vocês gostarem do meu conteúdo, cara, eu vou deixar aqui o link do meu livro, se vocês quiserem me apoiar financeiramente também, porque ele foi um trabalho que eu desenvolvi há bastante tempo. E é isso. É isso. Bom, história do budismo. Primeiro de tudo, a gente tem que conhecer um pouco da história de Buda. Ele foi uma pessoa extremamente importante para as sociedades orientais. Ele foi o príncipe de muitas terras importantes na região da Índia. O seu pai ele praticamente deu tudo para ele. Mas um oráculo de um sábio dizia que ele era destinado a se tornar uma pessoa grande, talvez o maior de seu tempo. E a primeira vez que ele saiu do palácio, ele se deparou com algumas coisas, dentre os quais ele viu um cego, um cadáver, um mendigo e uma pessoa pobre. E ele percebeu que o mundo ele era muito mais do que aquela bolha que ele estava acostumado, aquela bolha em que as pessoas não envelhecem, aquela bolha em que as pessoas, aliás, as pessoas supostamente não envelhecem, em que as pessoas têm tudo, enfim. Daí depois disso, ele se tornou muito inquieto. E chegou uma hora que depois de ele fazer uma segunda viagem, se não me engano, todo o luxo que ele recebia no castelo não o satisfazia mais. Por conta disso, Siddhartha decidiu fugir do castelo em busca da religiosidade dele e em busca da iluminação. E em busca das cessas, não sei se essa palavra existe, mas em busca de cessar o sofrimento. Basicamente isso. Com isso, ele passou dos 25 aos 35 anos de idade, tempos de imensa meditação, onde ele passou a comer muito pouco, ele passou a viver numa extrema reclusão. Uh, e depois de muito tempo, com, prestes a morrer, uma mulher deu um pouco de arroz para que ele pudesse sobreviver por algum tempo. Depois disso,
ele descobriu que a iluminação ela vem do equilíbrio e de ser uma pessoa muito equilibrada. Daí disso, ele cria como ensinamento as 4 grandes verdades e o caminho octuplo para a paz. E depois de Buda alcançar a iluminação, ele consegue ensinar diversos monges os ensinamentos que ele teve nos anos em que ele passou meditando. Assim, o budismo ele foi tendo os primeiros monges. No final da vida, o Buda também decidiu ensinar monjas o caminho da iluminação. E mosteiros, e lugares onde os monges eles podiam viver de maneira nômade, foram formados. E é claro, assim nasceram os primeiros templos budistas. Nesse tempo, os budistas eles pararam de ser nômades e passaram a viver nos templos. Outro fato importante na história do budismo é o primeiro concílio. E à medida que os ensinamentos do Buda foram se espalhando, tornaram-se necessárias reuniões em que os budistas fariam o possível para não se desviarem dos ensinamentos originais. Siddhartha não deixou nenhum ensinamento escrito. Por causa disso, boa parte da tradição das escolas budistas é oral. E claramente, depois do primeiro concílio, haviam discordâncias entre diversos monges. Apesar disso, o objetivo do concílio era que 3 monges que lembrassem de cabeça todos os ensinamentos do Buda pudessem recitá-los em voz alta. Ananda recitou os sutras, que eram os discursos sobre os temas da prática. O Pali recitou o Vinaya, que eram as práticas de disciplina monástica. Mahakashyapa, não sei se é essa a pronúncia, corrijam-me se estiver errado, ele recitou o Abhidharma, e assim deu-se o primeiro concílio. O segundo concílio ele ocorreu principalmente entre a escola ocorreu na primeira divisão do budismo, principalmente entre a escola Mahasangika e a escola Theravada. E há quem diga que isso se deu por conta de divergências relacionadas à disciplina monástica. Há quem diga que isso se deu por conta de divergências filosóficas entre as duas escolas em questão. Os Theravadas, por exemplo, eles defendiam que os Arhats eram pessoas que estavam libertas dos desejos mundanos e que por conta disso, essas pessoas elas já estavam com um passo na iluminação. Como eu posso dizer, elas estavam um pouco antes da iluminação, é mais ou menos isso. Mas os Mahasangikas, eles não defenderam isso. Eles defendiam que as pessoas elas não podiam se libertar tão facilmente dos desejos mundanos. Por conta disso, ocorreu a primeira grande divisão entre as duas escolas. É claro, teve o terceiro concílio. Se eu não me engano, no terceiro concílio já haviam 29 escolas budistas. Enfim, apesar disso, os budistas eles haviam se espalhado por diversos lugares. Pessoas migraram para países como Paquistão, Afeganistão, além, claro, da importante conversão do imperador Ashoka ao budismo. A escola Sarvastivada também se separa da Theravada nesse tempo. E parte das discussões do terceiro concílio tem relação à questão dos Arhats e em partes algumas questões relacionadas à doutrina budista. Os Dharmaguptaka, agora saiu, Dharmaguptaka, chegaram a diversos locais importantes da Ásia, dentre eles o Paquistão, o Afeganistão, o Irã, a Ásia Central e até mesmo a China. Os Theravadas eles se espalharam por outros países, como é o caso do Sri Lanka e de diversos países das ilhas asiáticas. E finalmente, o quarto concílio. Ele ocorreu com um patrocínio do rei Vatagamani. E só para lembrar, o quarto concílio ele não ocorreu em todas as escolas do budismo.
e ocorreu em algumas escolas separadas, como é o caso da Theravada. E os Theravadas, veja bem, esse concílio foi bastante importante porque os Theravadas decidiram criar a Tripitaka. A Tripitaka era o se tornou o livro importante do budismo, o livro em que tinha os ensinamentos do Buda, os ensinamentos originais do Buda. E eu posso citar, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, a Torá. É como se fosse uma tipitaca. Enfim. E é claro, uma das divisões mais importantes da história do budismo aconteceu nessa época. Eu posso citar, por exemplo, a escola Mahayana e a escola Theravada. E outra coisa também foram as diferenças de ensinamento da escola Sarvastivada. Eu posso citar também que uma das dinastias mais importantes para aquela época era a dinastia Kunshan. Eu não sei onde ocorreu, para falar a verdade. Nessa dinastia, o budismo ele recebeu diversas influências estrangeiras, chegando finalmente à China e ao Uzbequistão. O rei Kanishka, por exemplo, ele foi extremamente importante. Ele patrocinou o quarto grande concílio da escola Sarvastivada. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o budismo, sobre a história do budismo em cada país, cara, eu vou deixar o link aqui nas minhas fontes do vídeo do... Eu não lembro agora o nome do professor, mas ele fez um vídeo de 1 hora a respeito da história do budismo. E vale a pena acompanhar ele. Cara, e a doutrina budista é extremamente rica. Bom, eu imagino que a gente vai passar uns 40 minutos só falando a respeito de doutrina. E esse vídeo vai se tornar bastante tenso por causa disso. Eu admito que eu tô cansado também. Enfim. Mas, em resumo, o que a gente vai falar aqui? Os 4 princípios nobres, as 4 verdades nobres, o caminho óctuplo e a lei de causa e efeito, que é o karma. Vamos lá. Cara, a base da doutrina budista são as 4 grandes verdades. Eu posso citar as seguintes. A primeira de todas, a verdade do sofrimento. Independente de qualquer coisa, a total satisfação nesse mundo é algo impossível de ser feito. E a base para grande parte dessa doutrina são os sofrimentos humanos. Podemos citar dentre os sofrimentos os 2 sofrimentos, os 3 sofrimentos e os 8 sofrimentos. Os 2 sofrimentos, eles são divididos entre os sofrimentos externos e os sofrimentos internos. Dentre eles a gente pode citar os sofrimentos internos que são causados, que são parte de nós, como é o caso da ansiedade, do medo, do ciúme, da tristeza, etc. E os sofrimentos externos, que são os sofrimentos que vêm de fora, como é o caso do frio, do calor, da seca, das catástrofes, das guerras. E não é possível evitar absolutamente nenhum desses 2 sofrimentos. Eu espero que da forma como eu expliquei tenha ficado fácil de entender. E é claro, a próxima parte são os 3 sofrimentos, que eles são divididos da seguinte forma: o sofrimento inerte, que é o sofrimento que a gente sofre simplesmente pelo fato de estarmos vivos; o sofrimento latente, que é aquele que acontece nos melhores momentos, como é o caso, por exemplo, da morte de alguma pessoa. As coisas tendem a se deteriorar, as coisas são quebradas, pessoas morrem, os melhores momentos terminam, basicamente isso. E o sofrimento ativo, que é o sofrimento que é causado por estarmos presos e apegados a um mundo de ilusões, um mundo que não temos controle, enfim, e estarmos apegados a todas as coisas ruins desse mundo, enfim, medo da morte, etc. E é claro,
os 8 sofrimentos, finalmente. Todos os seres vivos são submetidos aos 8 sofrimentos, e eles descrevem o sofrimento de uma forma muito mais detalhada. Os 8 sofrimentos são, o primeiro de todos, o nascimento. Bom, depois de estarmos vários meses em perigo na barriga das nossas mães, é claro, a nossa vida dependendo da vida de outra pessoa, principalmente, dependendo das decisões de outra pessoa, se a pessoa não vai abortar, enfim. Nós finalmente saímos e nós sentimos pela primeira vez a dor do nascimento. Nós vemos aquela luz do que é como eu posso dizer, o nascimento para esse mundo, enfim. O segundo sofrimento é envelhecimento. E aquela coisa, se nós não morrermos na juventude, a gente vai acompanhar a degradação do nosso corpo, a degradação da nossa mente, enfim. Fora que nós vamos começar a assistir o desaparecimento dos nossos amigos. O terceiro sofrimento é o da doença, porque em algum momento das nossas vidas nós vamos desenvolver alguma doença e nós vamos sentir a dor dessa doença. Um quarto sofrimento é a morte. E uma das únicas certezas da vida é a morte. Basicamente isso. É inevitável e ela geralmente é lenta e dolorosa. O quinto sofrimento é a perda de algum amor. E eu posso citar aqui perder uma pessoa que nós amamos, termos um amor não correspondido, perdermos alguma coisa que amamos, enfim. Isso é a perda de um amor. E a sexta coisa é que nós em algum momento seremos odiados. E é exatamente, aliás, é extremamente difícil evitar nesse mundo que nós façamos inimigos. Todos nós vamos ser odiados por alguém em algum momento das nossas vidas. A sétima coisa é o desejo não realizado. E é claro, a maioria dos nossos desejos não são realizados. E nós somos seres completamente insaciáveis. A oitava coisa são os 5 escandarras, não sei. E eles são coisas essenciais para a existência humana, como é o caso da forma, da sensação, da percepção, da atividade e da consciência. Vamos agora à segunda verdade, que é a verdade da origem do sofrimento. A origem do sofrimento está principalmente no apego ao mundo e aos sentimentos ruins que nós experimentamos ao longo da nossa vida, como é o caso da raiva, da cobiça, etc. E os 3 maiores venenos são a raiva, a cobiça e a ignorância. Eles são o pior da vida humana. A terceira é a verdade da cessação do sofrimento. A cessação do sofrimento nada mais é do que a iluminação, ou nirvana. O nirvana, ele é um estado que ele está além da consciência. E ele está além de qualquer desejo que o ser humano possa ter. Ele está acima do bem e do mal, acima da vida e da morte, acima do bom e do ruim. A quarta grande verdade é o caminho óctuplo para a cessação do sofrimento. E o caminho para a cessação do sofrimento nada mais é do que o caminho para o nirvana, o caminho para a iluminação. E é exatamente sobre ele que nós vamos falar agora. E foi esse o caminho que o Buda Shakyamuni trilhou para chegar ao seu objetivo, que é a iluminação. O primeiro princípio do caminho óctuplo é o princípio da compreensão correta. E eu posso dizer que a compreensão correta foi um dos conceitos mais complexos que eu já estudei. E é claro, eu me desafiei a passar isso daqui para o meu roteiro de uma forma que ficasse fácil de entender. E uma das frases mais importantes que eu encontrei a respeito dela foi: compreensão correta é aquela que não te leva à ruína. Ao que tudo indica,
essa frase ela foi retirada da Sutra Rugir de Leão da Rainha Shirmala, ou Zerimala, não sei. Isso mostra que a compreensão correta é uma compreensão que nos tira da ilusão. É uma compreensão que se refere a compreender o mundo à nossa volta, distante dos julgamentos que nós temos em nossas cabeças, de forma a levar aquilo que é melhor para nós e para os outros que temos à volta. Isso é compreender as nobres verdades e melhorar com o conhecimento que temos sobre elas. Utilizar essas verdades para o nosso próprio bem e para o mundo de maneira geral. Eu compreender o sofrimento dentro da nossa vida e o sofrimento que nós criamos para nós mesmos. Compreender o sofrimento que nós criamos para as outras pessoas. Enfim. A segunda coisa é o pensamento correto. E o pensamento correto, ele está completamente atrelado à compreensão correta. Que nada mais é do que você vive. Como você já consegue compreender melhor as coisas, você começa a, como posso dizer, viver sem pensar em coisas ruins. Viver de uma maneira pura, liberto dos 3 grandes venenos. E esse é um estado alcançado após a compreensão correta das coisas, onde você vai parar de pensar em se revoltar com as coisas ao seu redor. E, cara, juntando esses dois aqui, vamos supor que tem uma pessoa que ela é doida a ponto de ficar jogando água da janela. E de repente a pessoa ela joga um balde de água logo em cima de você. Esse foi o exemplo que me foi dado. Cara, você vai pensar. Uma pessoa que tem compreensão correta, ela vai ser uma pessoa que vai olhar para aquela situação e que ela não vai guardar mágoas, rancor ou algo do tipo daquela outra pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela não vai querer se estressar com coisas bobas. É tipo isso. Você tá preocupado demais com a sua própria espiritualidade. Você pensar muito na sua própria espiritualidade a ponto de você não ter tempo de pensar nas merdas que acontecem ao seu redor. É basicamente isso. A terceira coisa. E tipo, a pessoa ela não vai desejar isso, porque como eu falei, é o princípio do pensamento correto. O pensamento correto ele tá atrelado à compreensão correta. Uma pessoa que ela vai ter a compreensão correta das coisas, ela não vai se estressar mais. Basicamente isso. E a fala correta, cara, da mesma forma como o pensamento correto, a fala correta, ela é uma fala liberta da cobiça, da raiva, da ignorância. Ela é uma fala que consiste em você não buscar karma negativo através das palavras. Não mentir, não ser rude, falar a verdade, falar coisas edificantes. Basicamente isso. Sobretudo é isso, cara. Falar coisas edificantes. Esse é o pilar da fala correta. Falar coisas edificantes para as outras pessoas. Falar coisas que ajudem as pessoas a se elevarem, nunca se rebaixarem. Nunca rebaixar uma pessoa, enfim. Isso é a fala correta. Da mesma forma como a fala correta, a ação correta. A ação correta ela tá para a ação de verdade que nós tomamos no nosso dia a dia. Isso envolve as ações que você toma para si mesmo e as ações que você toma para as outras pessoas. Como por exemplo, se alimentar corretamente, ter boas noites de sono, cuidar do corpo e da mente, treinar, fazer exercício, cuidar da sua saúde mental e a terapia. Da mesma forma, ajudar outras pessoas, fazer caridade. Cara, como eu falei, levar as outras pessoas. Sei lá, se você gosta de esfirra, você comprar esfirra pra dividir com a sua família, isso daí é um exemplo de ação correta. Enfim.
A quinta parte é o meio de vida correto. O meio de vida correto é o trabalho correto. É um trabalho que você exerce sem o objetivo de prejudicar as pessoas ao seu redor. Enfim, você buscar uma profissão que é boa para você. Basicamente isso. E se a profissão que nós exercemos atualmente viola os preceitos do budismo, nós temos que mudar de maneira cuidadosa a forma com que nós trabalhamos, ou até mesmo juntar dinheiro ou fazer alguma coisa para mudar de profissão, porque às vezes o meio de vida correto é uma coisa que exige uma mudança radical. O caminho óctuplo, pelo que vocês podem perceber, ele é um caminho muito radical, porque se você se um cara jogasse um balde de água fria, você ia ter vontade de mandar ele tomar no cu, não ia? Bom, eu particularmente, eu mandaria ele tomar no cu. Com certeza eu mandaria ele tomar no cu. E dá pra você perceber que o budismo ele é muito radical nessa questão. O esforço que você tem para alcançar a iluminação é um esforço muito radical. E é isso. E a sexta coisa é o esforço correto. Da mesma forma como você chega na fala correta, na ação de vida, na ação correta e no meio de vida correto, as suas ações elas já vão estar muito mais éticas e corretas. E fazer o necessário para chegar a um estágio cada vez maior de sabedoria é essencial. O esforço correto é sobre você entender melhor o Dharma e toda a doutrina budista, além de aplicá-lo cada vez mais na sua vida. Exatamente aquela coisa que eu falei. Cara, o budismo, ele é uma religião muito radical. E, assim, se você não quer radicalismo, não vá para uma religião, é tipo isso. Porque o esforço correto é exatamente aquilo que eu falei. É sobre você chegar a um ponto em que você não manda mais o FDP da sua rua mandar. Aliás, que você não manda mais o FDP que mora na sua rua tomar no cu. Basicamente, você não manda ele tomar no cu mais. É isso. Isso é o esforço correto. Isso. Você não tem vontade de mandar ele tomar no cu. Enfim. O sétimo princípio do caminho óctuplo é a atenção correta. A atenção correta ela te permite que você chegue a cada vez mais num estado mais elevado de pureza. E ela permite que a sua pureza não seja obscurecida pela cobiça, pela raiva, pela ignorância. E ela vem totalmente dos outros 6 aspectos do nobre caminho óctuplo. Saber como as coisas são e saber como elas deveriam ser, além de trazer um pouco de bondade para esse mundo. E Buda ensinou 4 contemplações para que você possa chegar cada vez mais próximo da atenção correta. Bom, a primeira atenção é a contemplação da impureza, que é contemplar as diferentes impurezas que ocorrem no nosso corpo, como é o caso das excreções, como é o caso da bosta, do sangue, do mijo. Isso serve para que você supere o apego ao corpo e para que você fuja do apego de tudo que é ruim, para que você fuja dos desejos do corpo, dos desejos da carne. É como eu falei, você vai sofrer no começo, mas enfim, você consegue fugir disso. Isso que é muito importante. A segunda contemplação é a contemplação do sofrimento, que é contemplar que todas as sensações são dolorosas, o que levam à dor. Isso é, sofrimentos relacionados à vida e à morte, que são inevitáveis e que nós devemos compreender isso. A terceira contemplação é a contemplação da impermanência. E os nossos pensamentos, eles não são permanentes, eles vêm e vão.
Inclusive, eles vêm e vão muito rapidamente. É importante para o budista contemplar esses pensamentos e ver como eles são dessa forma, impermanentes. A quarta contemplação é a contemplação do não eu, que ela se dá necessariamente em você perceber que você não é um ser único. Consiste em contemplar a existência de uma natureza individual. Enfim, vamos para a oitava parte do caminho, que é a concentração correta. E esse princípio ele diz muito a respeito da concentração das pessoas, principalmente sobre a meditação e a prática correta dela. A paz e a pureza são descobertas na meditação. Além disso, a meditação traz inúmeros benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor e para tudo aquilo que existe na nossa vida. Por isso, esse é um dos princípios mais importantes para a chegada à iluminação. Bom, vamos falar sobre o karma agora. E o karma, ele é nada mais é do que a visão budista da lei de causa e efeito. Ela está muito relacionada com a vida após a morte no budismo. Os budistas, por exemplo, eles acreditam que tudo que você está vivendo nesse momento está relacionado com o karma que você gerou no passado. Para entendermos melhor sobre karma, eu vou falar um pouco mais profundamente sobre isso. Tipos de karma. O karma positivo, que gera consequências positivas para quem faz uma determinada ação. Todas as ações, as boas ações que são feitas sem querer receber nada em troca, elas geram um karma muito positivo para a pessoa. Incentivar o seu amigo num projeto pessoal, fazer uma obra de caridade, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, são exemplos de ações que geram um karma positivo. E existem inclusive pessoas que destinam sua vida exatamente a gerar um karma positivo. Enfim. O segundo karma é um karma neutro. Ele é um karma que ele não é nem bom nem ruim. E que muitas vezes geram consequências positivas para alguns e consequências negativas para outros. Ou até mesmo são ações que geram, aliás, que não geram efeito algum. A última coisa é o karma negativo. Que o karma negativo ele gera consequências negativas para as pessoas que estão ao seu redor. Se você tiver a finalidade de prejudicar uma outra pessoa, você vai gerar um karma negativo. Se você não gostar de outra pessoa, você vai gerar um karma negativo. Se você quiser atrapalhar essa pessoa nos projetos dela, você vai gerar um karma negativo. Eu acredito que da mesma forma é você se autodestruir, você trilhar o caminho da autodestruição, enfim, reclamações, murmurações, ódio, qualquer atitude negativa. Da mesma forma, autossabotagem, vícios, isso daí são exemplos. E existe também a parte do karma determinante, o karma detalhado. E o karma determinante ele vai determinar se você vai nascer humano, animal, faminto ou qualquer outro tipo de ser que você vai ter no futuro. E o karma detalhado ele determina os detalhes. Por exemplo, se você vai ser homem, em qual país você vai nascer, em qual lugar você vai crescer, quais serão suas características físicas, etc. Daí nisso você já começa a pensar num cara que sei lá, que nasceu numa família rica, num país extremamente desenvolvido, que nasceu bonito, o karma que o cara não deve ter gerado, enfim. E é claro, o karma compartilhado e o karma individual. Ele diz respeito à forma com que você vai receber as consequências. Países têm karma, sociedades têm karma e famílias têm karma. E quando alguma pessoa, aliás, quando uma família, quando um grupo faz alguma besteira, ou quando um grupo faz alguma coisa boa, essa pessoa ela paga. E, aliás, esse grupo ele paga todo junto. E para mais detalhes sobre o karma e sobre a doutrina budista como um todo,
Visitem a página do templo, no Zulai. Lá eles falam direito sobre o karma e sobre a doutrina budista como um todo. Bom, a vida após a morte no budismo. E o caminho dos 6 mundos é um tanto quanto filosófico. E o budismo ele é uma das únicas religiões que abre espaço para que você morra humano e que você renasça como um ser celestial, um semideus. Outras religiões, elas dizem que se você morrer como um humano, você vai renascer humano. Para outros budistas, isso é algo um tanto filosófico. Enfim, e que ao você renascer, você pode experimentar mais de um reino do que do outro. Vamos explicar mais profundamente a respeito desses reinos. O reino infernal, por exemplo, que é o primeiro que nós vamos falar, ele é reservado principalmente para as pessoas que tiveram os piores karmas. Isso envolve os matadores, os assassinos, as pessoas que cometeram crimes contra a vida, enfim. E há quem diga, inclusive, que esse é o reino que as pessoas vão sofrer os piores tormentos. E que onde as pessoas elas morrem, mas que elas podem reencarnar ali mesmo. Elas podem ressuscitar ali mesmo. E que elas podem viver mais de uma vez. E tudo isso até que o castigo da alma acabe. E eu não vou me aprofundar muito, mas inclusive alguns budistas acreditam que é possível que haja infernos quentes, se não me engano há 10 infernos quentes e 10 infernos gelados. E se suas ações forem muito ruins, você acaba no inferno quente. Se suas ações não forem tão ruins, você acaba no inferno gelado, em algum lugar semelhante. Partindo para a parte filosófica, existencial das coisas, a gente pode perceber que o inferno na realidade ele pode ser caracterizado como uma vida em que você vive submerso no sofrimento, situações como ideações suicidas frequentes, fome, torturas, doenças psicológicas muito graves, como é o caso da depressão, da fobia social, em que você não pode nem sair de casa, doenças degenerativas, como é o caso do Alzheimer. Isso daí são exemplos do reino infernal. O segundo reino é o reino faminto. E os seres famintos, eles são seres que passam por grandes dificuldades e que têm desejos como cada um de nós. Apesar disso, eles não podem realizar esses desejos. Pensa, por exemplo, um espírito que vê um bolo de chocolate na frente dele. Esse é um exemplo de um ser faminto. Mas, da mesma forma como existem diversos infernos no budismo, também podem existir diversos reinos de seres famintos e insaciáveis. E a fome e o desejo de possuir alguma coisa, ainda os vícios, podem ser considerados como situações da vida humana em que a gente está vivendo no reino faminto. Uma pessoa que passa fome com frequência, ou uma pessoa que quer comprar alguma besteira no mercado, mas ela não tem dinheiro. Enfim, uma pessoa que não consegue tirar o cabaço. Isso daí é uma pessoa que está no reino faminto também, até certo ponto. Só você parar pra pensar. E o reino animal é caracterizado principalmente pelos animais. Mas uma das características principais do reino animal é o desejo de dominar os mais fracos e as coisas que estão ao seu redor. A lei da natureza é uma das leis mais cruéis que existem. Isso mostra que um leão ele vai voar para matar um alce ou qualquer outro animal. Cara, um anime que fala muito do reino animal, cara, como um todo é o Bleach, onde os Hollows eles têm o costume de se matar e de matar Shinigamis também. Eles são seres que perderam seus corações, almas que perderam seus corações e que por conta disso, essas almas elas começam a devorar outras almas. Elas começam a devorar almas que
tinham alguma chance de ir pra Soul Society, e almas de Shinigamis, entre outras coisas. Enfim, é basicamente aquela coisa, o mais fraco dominando o mais forte, o vasto Lorde dominando os Ajushas, enfim. O vasto Lorde dominando os Gillians, enfim. E todos esses são exemplos da brutalidade do reino animal. Fazendo paralelo com o mundo real, a gente pode perceber que em muitos lugares as pessoas são como animais. As pessoas, elas querem sucesso a todo custo, inclusive sendo capazes de passar por cima de outras pessoas, principalmente do seu semelhante, para atingir o sucesso. E é claro, você pode nascer como um pet e ser criado por uma encalhada, mas você pode se ferrar, nascendo uma barata, uma mosca, ou se de repente um louva-a-Deus, que é um bicho que não consegue pensar, que só pensa, que o único pensamento de alguns bichos aí é reprodução, e depois da reprodução o bicho vai lá e tem a cabeça arrancada. Enfim. E é claro, vamos falar do reino humano. Que o reino humano, ele não é um reino ruim. Ele... É claro, dependendo de onde você nascer, sob quais condições você nascer, vai nascer. Os seres humanos, eles são famosos por sua racionalidade. E são famosos por construções como prédios, invenções como computador, etc. E isso mostra que o reino humano, ele é um reino ligado à racionalidade. O reino humano, ele mostra pessoas que são capazes de conter aquelas vontades que elas têm, para que no futuro elas tenham uma recompensa maior. Enfim, é exatamente isso que é a racionalidade. E eu não sei se há a capacidade de algum dos seres de outros reinos chegarem em um estado de nirvana, mas isso é extremamente possível para o ser humano. Como eu falei, a sabedoria é humana, a racionalidade é humana. E é claro, os seres humanos, assim, na vida real mesmo, são pessoas que têm a capacidade de chegar à racionalidade, à sabedoria, e têm uma capacidade imensa de aspirar à iluminação. E os seres humanos, eles podem chegar a qualquer outro mundo. Apesar disso, que eu posso falar sobre o mundo humano é inteligência, sabedoria, racionalidade, aspiração à iluminação, grandeza, entre tantas outras coisas. O reino dos semideuses, que é marcado por seres muito próximos aos deuses e que vivem num estado de imensa alegria e contentamento. A única coisa que diferencia o reino dos semideuses do reino celestial é que os semideuses invejam os deuses. Apesar disso, eles são extremamente benevolentes e boas criaturas. Quando a pessoa ela chega a um status de semideus, a pessoa ela começa a entender de verdade a verdadeira natureza dos fenômenos. E a pessoa, você percebe um certo nível de sabedoria na pessoa que está no reino dos semideuses. E é isso. Daí o reino celestial, que são deuses que... Os deuses, eles intercedem por nós e eles querem nos livrar de todo sofrimento. Eles são seres bons e benevolentes que buscam nos guiar no caminho da iluminação. E é claro, além deles obterem tudo aquilo que eles querem e terem um nível elevado de iluminação. As pessoas que dedicam as suas vidas para fazer com que outras pessoas consigam chegar a níveis cada vez mais elevados de iluminação podem ser citadas como pessoas na vida real, na vida como nós conhecemos, que estão no reino celestial. Bom, e é isso. Deu para perceber que essa visão budista de vida após a morte é uma visão extremamente complexa. E ligando isso ao karma, nós podemos perceber que pessoas que têm karmas extremamente positivos podem chegar a estados mais elevados,
como é o caso do reino dos semideuses ou do reino dos deuses. Bom, agora eu vou falar a respeito das duas principais escolas do budismo. Fechamos aqui a parte doutrina, né? A primeira escola é a Theravada. A Theravada é a escola mais tradicional do budismo. Lembra do quarto concílio do budismo? Então, o quarto concílio ocorreu principalmente por causa da Theravada. E há quem diga que os ensinamentos propagados por essa escola são os verdadeiros ensinamentos do Buda. E ela é praticada principalmente no Sri Lanka, na Tailândia, no Vietnã, naquelas ilhas lá nas Filipinas não, na Indonésia, nesses lugares. Enfim, só para vocês entenderem. E o Mahayana, que também é chamado de grande veículo, ela é uma escola do budismo que tem por objetivo principal salvar outras pessoas, fazer com que outras pessoas também cheguem à iluminação, ajudar as outras pessoas a atingirem a iluminação. E ela também é chamada de grande veículo, como eu falei. Ela surgiu após o quarto concílio com diferenças doutrinárias para Theravada. A Mahayana, ela é uma escola popular principalmente na China, no Japão, na Coreia e em diversos outros países da Ásia. E algumas das escolas da Mahayana são o Zen, a Terra Pura. Se eu não me engano, o Lamaísmo, não sei se ele entra no Mahayana, não sei. E é claro, propósitos de vida do budismo. O grande propósito de vida para os budistas é chegar ao estado de Nirvana, um estado de superação total de todos os sofrimentos. Diferente da transcendência espiritual que ocorre no cristianismo e no islamismo, a iluminação é a transcendência dos budistas. E os budistas, eles têm como principal objetivo entregar a vida para a iluminação do próximo e de construir a própria iluminação. E é claro, uma boa parte da vida dos budistas é dedicada exatamente para isso, para que eles consigam transcender. Lembrem-se daqueles budistas que eles moram nos templos. Esses budistas, eles são pessoas que decidiram dar as suas vidas, ter como propósito de vida exatamente transcender. É basicamente isso. Buscar transcendência espiritual, buscar a iluminação. E o budismo, ele é uma religião que dá a vida eterna até que a pessoa atinja o estado de nirvana, ou seja, o rompimento do samsara, que nada mais é do que o ciclo de reencarnações e de sofrimentos que passamos aqui na Terra. E os budistas, eles podem fazer diversas coisas para chegarem aos propósitos de vida. Uma dessas coisas, por exemplo, é meditar frequentemente, evitar o apego, fazer o máximo possível para serem boas pessoas. E para eles isso daí é algo necessário para que eles possam finalmente chegar ao Nirvana. Bom, e é claro, estar no reino celestial, ajudar outras pessoas a chegarem na iluminação também é importante para eles. Encarnar às vezes num bom lugar, viver uma boa vida. Mas é claro, os budistas, eles tendem a ser extremamente benevolentes com as outras pessoas, para estarem cada vez mais próximos de seus objetivos espirituais. Bom, e tudo isso mostra que o budismo, ele é diferente de outras religiões, como o caso do Islã, do cristianismo, onde as pessoas, elas têm a vontade de pertencerem ao reino dos céus, conseguirem suas salvações. O estado de Nirvana é o principal objetivo deles, mas a maioria dos budistas não defende apenas a iluminação, como eles defendem ajudar outra pessoa no seu caminho de iluminação,
quase que como uma evangelização. Por isso que muitos budistas são pessoas extremamente benevolentes. São pessoas que fazem de tudo para ajudar outro ser humano. E os budistas, eles tendem a renunciar a qualquer prática que tende a prejudicar o outro. Renúncia ao próprio egoísmo. E a caminhada dos budistas ela é longa e árdua, mas que tem o propósito extremamente nobre de ajudar outras pessoas a fugirem do sofrimento. E esse é o ponto central do filme. Bom, e o budista também, ele é uma pessoa que, é como eu falei, ele vai seguir o caminho óctuplo, ele vai seguir as 4 grandes verdades. O budista ele vai seguir isso porque ele acredita nisso, ele acredita que dá pra chegar à iluminação. E é como eu falei, esse caminho para a iluminação ele é um caminho que ele exige principalmente a negação dos próprios desejos. Ele exige a negação muitas vezes dos desejos de outra pessoa. Ele exige que você negue todo o mal que você faz para outra pessoa, para que suas ações sejam as melhores possíveis, entre tantas outras coisas. E é claro, ele exige pureza para a pessoa. Ele exige para que a pessoa construa a pureza ao longo do tempo em que ela vai sendo uma pessoa religiosa. E por mais que o Nirvana ele seja indescritível, uma pessoa budista ela deve trabalhar para atingi-lo e cumprir seu propósito aqui na Terra. E isso é essencial para isso. Isso é essencial. Chegamos às considerações finais. E o budismo é uma das religiões mais tradicionais da Ásia, com uma infinidade de escolas vindas dela. O budismo é rico e extremamente filosófico. E tem por objetivo principal fazer com que todos fujam do karma e atinjam o nirvana. A história do budismo também é muito rica. O budismo é uma religião que mostrou que veio principalmente baseado na doutrina que eu estudei e da forma como ela me foi ensinada. Eu convido todos a pesquisarem mais sobre o budismo. Bom, e nós concluímos também que a doutrina budista é uma doutrina muito rica. É uma doutrina baseada principalmente nas 4 grandes verdades. A verdade do sofrimento, a verdade do... Putz, esqueci. Na verdade da... Qual a segunda verdade mesmo? Deixa eu ver aqui. Na verdade da cessação do sofrimento. Quer dizer, na verdade da origem do sofrimento. Na verdade da cessação do sofrimento. E na verdade do caminho óctuplo do budismo. É claro, a gente pode citar também o caminho óctuplo. E compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meios de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. E é claro, o karma, a lei de causa e efeito, que é extremamente importante, principalmente para os budistas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo. Cara, se inscrevam aí no meu canal no YouTube. E é como eu falei, se vocês quiserem me apoiar financeiramente, apoiem. Eu vou deixar o link do meu livro aqui na descrição. Me sigam também no TikTok, no Instagram, no Kawaii, enfim. Assistam os outros vídeos a respeito de outras religiões também. Conheçam o judaísmo, o islamismo, o cristianismo.
Porque isso é extremamente importante, conhecer um pouco sobre outras religiões. E é isso. Se você gosta de vídeos sobre religião, comenta aqui embaixo também. E é isso, gente. Falou, gente. Tchau.